Dinheiro traz felicidade? Ô perguntinha capciosa, hein? Eu diria que essa pergunta é uma das perguntas mais polêmicas que envolve o ser humano e que no vídeo de hoje eu vou te trazer uma resposta embasada em várias teorias científicas que vão fugir da opinião e realmente vão te trazer uma luz para essa resposta, beleza? Para te tirar um pouco a curiosidade, eu já te digo, indiretamente sim, é o máximo que o dinheiro pode impactar na felicidade de alguém. Ficou curioso, né? Então assiste comigo o vídeo até o final que eu vou te contar essa resposta no detalhe, hein? Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, fundador do Felicidade Científica e já trabalho há muito tempo com psicologia positiva, que é a área da psicologia que estuda a felicidade, beleza? Então, sem mais informação, Eduardo, solte a vinheta. Acredito que essa pergunta provavelmente seja mais polêmica no que envolve o ser humano. Praticamente todo mundo tem uma opinião sobre isso ou já emitiu uma opinião sobre isso. E muitos dizem, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, ele manda trazer. Dinheiro é tudo na vida. E aí tem uma outra galera que fala, não, dinheiro não é nada, dinheiro não serve para nada, o que importa é família, o que importa são amigos, o que importa é o trabalho, carreira. Enfim, todo mundo tem uma opinião sobre isso, mas todo mundo tem uma opinião. Vamos falar um pouco de ciência? E aí eu já te digo, essa resposta é uma resposta complexa. E a resposta é, não traz felicidade, mas ele influencia até certo ponto. Vamos entender isso melhor? Primeiro eu vou trazer as teorias que apontam para não trazer felicidade. E aí vamos para a primeira, teoria do bem-estar de Martin Seligman. Essa teoria do bem-estar, ela fala sobre como se caracteriza a felicidade para a psicologia. E a teoria do bem-estar, ela entende essa felicidade que não é uma felicidade momentânea, mas um nível médio de felicidade no decorrer de um tempo, atreladas a 5 elementos: emoções positivas, sentido, engajamento, relacionamentos positivos e realização. Então, emoções positivas basicamente são os prazeres ou emoções positivas momentâneas que você se traz. Sentido tem a ver com propósito de vida, engajamento, quanto você se dedica para aquelas coisas que você se propõe a fazer e o quanto que você faz te faz entrar no flow, num transe e você não vê o tempo passar. Relacionamentos positivos, quanto que as pessoas te jogam para o alto e não te puxam para baixo. E por último, e não por último por uma questão de importância, mas só por uma questão narrativa, realizações, o quanto você alcançou na sua vida. Então, levando isso em conta, logicamente que o dinheiro ele pode influenciar na questão da satisfação, porque o dinheiro ele pode propiciar uma boa viagem, ter um bom carro, comprar um celular, se de repente ficou doente, um bom tratamento, mas isso só é um dos fatores dentre os 5 que influenciam na felicidade. E aí, de novo, se você entender felicidade como um momento, sim, ele traz felicidade. Agora, se você entender a felicidade como um nível médio, não atrelada apenas ao seu humor do momento, a resposta é não, ele não traz. Porque você não precisa ter muita grana, você pode ter muito pouco dinheiro para você jogar bola com os amigos, estar com a sua família, ser uma pessoa íntegra, ter o seu trabalho e fazer um impacto nas pessoas à sua volta. Então, a teoria do bem-estar ela já é uma teoria que aponta para a resposta do não. Mas, logicamente, eu não vou usar apenas uma teoria para embasar essa resposta que eu já te disse qual é. A resposta é não, mas o dinheiro traz felicidade influencia na felicidade até certo ponto. A segunda teoria é a teoria da autodeterminação, uma teoria motivacional que ela trabalha com fatores extrínsecos e intrínsecos. Basicamente, fatores intrínsecos são fatores internos ligados a valores e à motivação interna, às suas crenças e pensamentos, e fatores extrínsecos estão ligados a estímulos reforçadores ou punitivos. Então, o que ela diz e o que ela verificou foi: estímulos externos, por mais impactantes que eles sejam, eles causam um impacto transitório, pueril, que dura em média de 3 a 6 meses. Então você pode ser uma pessoa pobrezinha, mas você comprou uma Ferrari. Aquela Ferrari vai te gerar muito impacto até um determinado momento.
depois desse momento ele não vai te gerar mais impacto e você vai querer outras coisas. E aí eu trago um exemplo. Você nunca comprou, por exemplo, um celular que você ficava namorando ele por um tempo? E aí eu te pergunto, você ficou namorando ele sempre ou depois de um tempo perdeu a vontade, pensou em outras coisas, já não me atende mais ou coisa do gênero? Então, essa teoria da autodeterminação explica isso. E ela tem vários estudos apontando para o impacto limitante desses estímulos, e o que realmente faz as pessoas seguirem em frente e buscarem viver e não são os estímulos, mas sim fatores internos que interferem. Outro fator que explica o porquê de dinheiro não trazer felicidade é uma explicação neuropsicológica do efeito da dopamina no nosso cérebro. A dopamina, não sei se você sabe, ela é um neurotransmissor ligado aos sistemas de recompensa. É um neurotransmissor ligado à expectativa de ganho, não ao ganho, mas à expectativa de ganho. Inclusive lá no Instagram eu lancei um trabalho onde toda semana eu venho resumindo livros, capítulo a capítulo ou trechos a trechos, e o primeiro livro foi o livro Dopamina, a Molécula do Desejo, de Daniel Lieberman. Então, se você tiver curiosidade, visita lá no nosso Instagram, tem aqui o link na descrição, que a gente já vem falando sobre esse livro já há um tempinho, beleza? Mas voltando, por que a dopamina explica o porquê de dinheiro não trazer felicidade? Porque a dopamina está ligada à expectativa, ao novo, ao que você não tem. Então, quando você não tem dinheiro e esse dinheiro chega até você, aquilo te traz muita dopamina, te traz muita expectativa. Mas depois de um tempo, quando esse dinheiro se torna comum, quando você se habitua ao dinheiro, e essa questão de habituação é uma outra teoria da psicologia que trabalha com a ideia da diminuição do impacto de um estímulo depois no decorrer de um tempo, e aí você trabalha com a questão da habituação, você vai não mais produzindo dopamina, que é o que gera realmente o barato de alguma coisa. E aí você vai tendo novas necessidades, e você vai olhando para essas novas necessidades. E aí, atrelada ainda essa questão da dopamina, eu trago uma outra teoria, que é a teoria do nível de adaptação de Harry Helson, onde ele diz que efeitos positivos geram impactos limitados nas pessoas. Sendo mais específico, o que ele quis dizer? Qual foi o estudo que comprovou essa teoria? Ele experimentou pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria, eles avaliaram a felicidade logo após o prêmio, fizeram uma análise de antes do prêmio e um ano depois eles avaliaram o nível de felicidade. E eles fizeram a mesma coisa para pessoas que passaram por emoções negativas, como por exemplo um trauma. Avaliaram logo depois do trauma, fizeram uma avaliação de antes do trauma e um ano depois eles voltaram. E o que ele percebeu foi que, principalmente para emoções positivas, o impacto positivo gerado pelo ganho da loteria ele se perdeu no decorrer de um ano, ao ponto de o nível de felicidade da pessoa que ganhou a loteria depois de um ano era idêntico ou muito parecido ao de antes de ganhar o prêmio. Ou seja, toda aquela felicidade gerada pelo prêmio, um ano depois ele se perdeu. E aí é uma questão de nós, seres humanos, que isso não acontece a mesma coisa com o trauma, com a emoção negativa. Depois de um ano, ainda assim, as pessoas em média se mostram impactadas mais por emoções negativas do que positivas. Mas a grande vantagem disso, desse estudo para o nosso vídeo, é de demonstrar que, mesmo ganhadores de loteria, que particularmente é o sonho de toda pessoa ganhar na loteria, depois de um ano, o nível de felicidade ele se tornava o mesmo de antes de ganhar o prêmio. E uma outra explicação de que dinheiro não traz felicidade está aí para o ranking da OMS dos países com maior nível de depressão no mundo. E aí você coloca o Brasil como o 5º colocado. Se eu não me engano, no último ano o Brasil ocupou a 4ª posição, sendo que 2 países acima do Brasil são países ricos. Estados Unidos o primeiro e a Austrália o 2º ou 3º. Então, se realmente dinheiro trouxesse felicidade, nós teríamos ali no topo do ranking todos os países pobres, e não é o que acontece. Então, uma outra evidência de que dinheiro não traz felicidade. Agora, para não ser hipócrita,
vamos trazer o porquê que lá no início do vídeo eu disse indiretamente um pouco. E aí eu trago também a teoria do Martin Seligman. No momento que o dinheiro ele traz satisfação, essa satisfação vai alterar o seu humor. E inclusive no processo terapêutico, a gente muitas vezes estimula com que a pessoa procure mais emoções positivas do que negativas. E é fato que o dinheiro ele pode ajudar nisso, mas ele pode ajudar. Ele não é algo que impossibilita alguém que não tem dinheiro também se gerar emoções positivas. Porque uma praia está aí disponível para todos, o nascer do sol, o pôr do sol, o estar com a família, isso independe de dinheiro. E você consegue gerar emoções positivas da mesma maneira. Outra teoria que aponta para o impacto do dinheiro numa possível influência na felicidade tem a ver com um estudo gerado pelo próprio Martin Seligman, lá no Felicidade Autêntica, que é um livro de 2004, onde ele apontou um estudo onde foi avaliado a correlação entre poder de compra e satisfação com a vida. E ele percebeu que essa correlação ela existe positivamente até $8.000. Então, até um país com renda per capita de $8.000, quanto maior era a renda per capita, o poder de compra, maior era a satisfação com a vida. Sendo que essa correlação ela se perde quando o valor ultrapassa $8.000. E aí ele apontou lá alguns países que tinham $9 ou $10.000 de poder de compra, e esse país tinha um nível maior de felicidade do que países com maior poder de compra ainda. Então a correlação ela se manteve até um certo ponto. E para fechar a argumentação que eu já vou trazer, tem um outro estudo, que é um estudo de um brasileiro, que o nome está aparecendo aqui na frente, que é dinheiro traz felicidade? A relação do insumo e do investimento escolar, ou algo assim. E por fim, ele acaba descobrindo, ele aponta a correlação entre o PIB e resultados em provas escolares. Logicamente, lá no próprio estudo ele coloca várias ressalvas de se avaliar a qualidade do ensino através apenas de provas padronizadas. Mas sim, ele encontra uma correlação. E aí o que a gente pode dizer em cima disso tudo, por que o dinheiro influencia indiretamente, além da questão do prazer, você tem uma questão chamada subsistência. Então, por que até certo ponto o dinheiro influencia? Porque, gente, ter uma melhor educação, acesso à saúde, aí no nosso país, que muita gente não tem acesso, isso realmente gera desprazer a um ponto da pessoa perder um pouco a esperança. E aí você tem corrupção, você tem outros fatores envolvidos. Mas, por que indireta? Porque a partir de um determinado momento o dinheiro ele não faz qualquer influência e mesmo quem está abaixo disso não necessariamente vai ter um valor, um nível médio de velocidade abaixo do que tem mais. Tanto que no próprio livro do Martin Seligman, o Felicidade Autêntica, ele verificou outros estudos que pessoas muito pobres de Los Angeles e pessoas muito pobres da Índia, a pessoa muito pobre da Índia ainda assim tem um nível de felicidade maior do que o muito pobre de Los Angeles, mesmo morando em Los Angeles. Então, essa questão ela não é direta. E o que a gente pode concluir desse vídeo é: não, dinheiro não traz felicidade. No entanto, ele pode influenciar em algum nível nessa questão da felicidade, mas mais no sentido de te dar condições mínimas para você viver a sua vida com dignidade, você ter o mínimo de coisas, ter uma mínima educação, saúde e tudo mais. E quando isso é minimamente atingido, aí ele não faz diferença nenhuma. Mas, de novo, mesmo para pessoas que não têm esse nível completo, ainda assim o dinheiro influencia indiretamente. E aí, curtiu esse vídeo? Foi um vídeo demorado, né? Me gerou muito trabalho e eu preciso muito de uma coisa de você. Se você gostou desse nosso papo, se inscreve aqui no canal, curte aí o nosso vídeo, porque toda semana nós postaremos vídeos sobre felicidade, motivação e como a psicologia positiva pode impactar positivamente a sua vida. Beleza? Então, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.